Bom, pessoal, estou ainda corrigindo, certo? As atividades que vocês enviaram. Como vocês não sabem, mas assim, só tenho tempo realmente para parar, para poder sentar e corrigir as atividades de vocês na quarta e quinta, certo? Então, por isso que eu ainda não dei um retorno referente ao trabalho que vocês enviaram, porque vocês enviaram na sexta, no feriado, enfim. E com relação às questões, eu ainda vou passar, possivelmente eu passo para amanhã, e são questões simples, de acordo com os seminários que vocês me enviaram, vou colocar também na plataforma para que vocês possam ver também. E são coisas simples, questões bem simples, de acordo com o que foi postado, foi passado nos seminários. E assim, para que a gente não atrase tanto o conteúdo, eu vou começar a disciplina hoje de saúde, segurança e ergonomia no trabalho, porém não vou passar nenhuma atividade referente a essa aula, certo? A atividade de vocês vai ser as questões que eu vou passar amanhã, vocês vão ter 2 dias para poder responder, então assim, eu não vou passar nenhuma atividade referente a essa aula, certo? Mas assim, eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente vai estar começando um conteúdo novo, é um conteúdo de fato importante, porque é um conteúdo que vai além da agroindústria, né? Ele é um conteúdo que vocês vão poder utilizar quando saírem da escola, quando vocês estiverem trabalhando em algum outro local, ou quando vocês estiverem na faculdade e forem trabalhar. Então, é um conteúdo que vai muito além da agroindústria. Não quero fazer agroindústria, estou aqui porque era o que dava para eu entrar, mas esse é um conteúdo que vai te ajudar, assim, independente de você estar ou não cursando a agroindústria, certo? Então, assim, vamos começar a falar rapidamente sobre saúde, segurança e ergonomia no trabalho. E, assim, eu digo que para você entender um pouco da saúde, da segurança, é necessário você ter muito claras as definições do que é o trabalho, das particularidades, dos tipos de trabalhos que existem, né? Então, assim, existem algumas modalidades de trabalho, existem o trabalho com contrato, né, que é o caso de alguns professores da escola. Existe também um contrato que a gente chama de CLT, que é o contrato de carteira assinada, e esses trabalhadores que estão no CLT, que de fato essa legislação de saúde e segurança do trabalho é que realmente foca mais, né? E a gente tem contratos de trabalho específico da atividade, por exemplo, policiais, eles nem são CLT e nem são contratados, né, como alguns professores temporários, né, na escola. Eles têm um estatuto próprio, né, então alguns servidores públicos também têm seu estatuto próprio, não entrando nesse contexto de CLT. Mas assim, quando a gente fala, todos eles, né, tem que ter as atividades de segurança do trabalho, mas quando a gente fala, assim, da parte de segurança do trabalho, é mais envolvido, de fato, as pessoas que trabalham com CLT. Então, assim, o que é CLT? Carteira assinada. Então, quando a gente fala trabalhadores, é muito envolvendo a CLT, ok? Então, vamos começar só os princípios básicos de segurança do trabalho, certo? Só mesmo para que vocês entendam alguns termos pertinentes, né? E é bem simples mesmo, se a gente ficar o máximo, ok? Então, vamos lá dar início à apresentação de segurança do trabalho, né? Dessa disciplina nova, desse conteúdo novo, né? Gente, ó, saúde, segurança e ergonomia no trabalho, né? Para quem não sabe, além de engenheira de alimentos, eu também sou engenheira de segurança do trabalho, fiz a pós. Então, assim, para ser engenheiro de segurança do trabalho, você tem que ter uma formação em engenharia ou arquitetura, agronomia também, e fazer uma pós em segurança do trabalho. Então, eu já sou engenheira de alimentos e fiz a pós em engenharia de segurança do trabalho, e após o término dessa engenharia, eu adquiri o título de engenheira de segurança do trabalho. Ok? Então, vamos lá. Assim, vocês já ouviram falar de segurança do trabalho? Imaginam que seja segurança do trabalho?
Então, já que eu não tenho como perguntar e vocês responderem, eu vou logo responder, né? Segurança do trabalho é entendido como conjuntos de medidas que são adotadas visando a minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Ou seja, a gente fala de segurança, que é segurança, assegurar. Então, quando a gente fala de segurança do trabalho, é justamente isso, a gente aplicar medidas, né, que vão minimizar os acidentes de trabalho, que vão minimizar as doenças ocupacionais. Nada que é doenças ocupacionais. Doenças ocupacionais são aquelas doenças que a gente adquire no exercer da nossa profissão, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com digitação, ela pode adquirir uma LER, né, que é lesão por esforço repetitivo. Por quê? Porque ela todo dia faz esse processo de digitação e, de acordo com a sua função, ela pode desenvolver, né? E, assim, e principalmente proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Ou seja, a segurança do trabalho ela é importante porque ela tem como função proteger os nossos trabalhadores, né? Ou seja, no momento que você entrar na empresa para exercer a sua função, é você ter condições, né, ter segurança para sair dela após o término de trabalho, né, após o fim do seu expediente, com a sua capacidade integral, ou seja, sem perder um dedo, sem quedas, sem choques elétricos, né? E assim, ou até mesmo com a questão de mortes que podem ocorrer. Então, a segurança do trabalho é isso, é dar condições para evitar acidentes, doenças, né? E que o trabalhador ele possa exercer a sua função da melhor maneira possível. Então, vamos lá. O que é que estuda, né, a segurança do trabalho? O que é que estuda a segurança do trabalho? Ela estuda a comunicação e treinamento. É muito importante a gente falar de comunicação, falar de treinamento, né? Muitas empresas, elas têm a conversa, né, na segurança do trabalho todo dia antes de iniciar, que é chamado DDP, antes de iniciar as atividades, ou seja, o técnico rapidinho reúne a equipe e passa alguma informação, algum conhecimento, né, para a equipe. Então, é importante essa parte do treinamento, que as pessoas tenham consciência da importância. O ambiente, as doenças do trabalho, né? A gente pegar uma indústria altamente contaminante, como, por exemplo, a indústria de cimento, que é cheio de pó, de poeiras, e eles terem consciência da importância de estar utilizando as máscaras específicas, né, para evitar a inalação desses pós que podem se depositar no pulmão e causar uma infecção de pulmão, né, ou até mesmo uma doença mais grave. A higiene no trabalho, né, você imagina você trabalhar em um ambiente sujo ou com a presença de fungos, né, o que ele vai ocasionar para a nossa saúde? A proteção do meio ambiente, que é muito importante, sempre está em alta, né? A ergonomia. O que seria a ergonomia? A ergonomia é a adequação do maquinário ao trabalhador. Por exemplo, vou trabalhar como bancária, então eu preciso passar horas e horas sentado em uma cadeira. Então, a ergonomia precisa que eu tenha uma cadeira confortável, uma cadeira com apoio para as mãos, né? Apoio para os pés. Eu preciso também de apoio para os pés. E preciso também estar em uma cadeira, que é uma mesa, onde ela não seja nem muito alta nem muito baixa, né? Que eu não fique assim, trabalhando o dia inteiro com o pescoço levantado, ou que eu fique assim, né? Então, isso é ergonomia, é a adequação do mobiliário ao trabalhador. Proteção contra incêndios, né? As rotas de incêndio, saber qual extintor de incêndio é o ideal para aquela área. Por exemplo, eu tenho uma área que tem energia elétrica. Será que é indicado eu colocar um extintor à base de água junto com a energia elétrica? Né? Então, a gente vai dimensionar a parte dos extintores de incêndio, determinar planos de contra-incêndio. Ah, teve um incêndio aqui, o que a gente vai fazer? Aí fazer a rota,
as saídas de emergência. Então, por isso que é importante, né? E para finalizar, análise de risco. Gente, quem trabalha com engenharia de segurança, você tem que entrar no ambiente e já começar a pensar nos riscos que podem estar presentes naquele ambiente. Por exemplo, você entra na sala de aula. Eu entro aqui, quais são os possíveis riscos que eu posso encontrar? Se for uma sala de aula com um ventilador, uma queda de ventilador, as poeiras presentes, né? Se há pintura ou se há presença de bolores, que podem ocasionar uma doença biológica, né? Também posso ver se as instalações estão todas revestidas, instalações elétricas, para evitar choques. Então, a análise de risco, ela tem a função da gente prever e determinar a possibilidade ou o tamanho da gravidade, né? Por exemplo, pensar uma queda de ventilador. Será que é algo que acontece com frequência? Não, né? Mas a gravidade dele é grande, baixa, média. Então, assim, se for uma sala muito cheia, sem espaço e que fique alunos embaixo, sim. Mas se for uma sala bem ampla e que não fique ninguém abaixo do ventilador, talvez o risco não seja tão alto. Então, essa análise de risco, ela vai prever a probabilidade de algum evento acontecer dentro daquele ambiente de trabalho e a gravidade se ele acontecer. Enfim, a equipe de segurança do trabalho, ela é formada pelo técnico, né, que a gente encontra muito nas empresas, porque a maioria das empresas elas são obrigadas a terem técnico de segurança do trabalho. E assim, qualquer pessoa pode ser um técnico de segurança do trabalho, só fazer o curso, né, que tem duração acho que de 2 anos, no máximo 2 anos e meio. O engenheiro de segurança do trabalho, como falei para vocês, o médico do trabalho, e ele é um médico que faz uma pós em medicina do trabalho, a mesma forma o enfermeiro que faz a pós em enfermagem do trabalho. E a gente também tem um auxiliar técnico de enfermagem, que ele é a pessoa que fez um curso técnico em enfermagem e também fez a pós em segurança do trabalho. Então, essa é a equipe. E, assim, dentro das empresas, a gente tem esses funcionários, né, esses integrantes da equipe, e também tem alguns outros, né, que são colaboradores normais, são trabalhadores normais, que estão presentes na empresa, que vão atuar diretamente na parte de segurança, né? Como assim, Renata? Vamos lá. Vamos fazer de conta, eu não sou engenheira de segurança do trabalho, nem sou técnica, sou uma funcionária qualquer. Mas eu gosto dessa área e quero ajudar os meus colegas a terem mais segurança no ambiente de trabalho. Então, eu posso participar, né, de um dos requisitos da CIPA, que a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? A CIPA, ela tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível o trabalho para a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Por exemplo, eu, como integrante da CIPA e diariamente exercendo uma função, eu posso questionar algumas coisas. Por exemplo, esse mobiliário não está adequado, né? Não está de acordo, vai me dar dor nas costas. E por eu fazer parte da CIPA, eu vou lutar para que seja feita a substituição de todo o mobiliário a ponto dele ser ergonômico. Isso é um exemplo. Mas, por exemplo, existem empresas que trabalham e funcionários não têm extintores de incêndio. E aí, a CIPA pode cobrar, né, da equipe de segurança a presença desses extintores de incêndio. São exemplos. E assim, Renato, por que constituir uma equipe de segurança do trabalho, né? Ele é exigido por lei, por isso que a gente tem que colocar, e faz com que a empresa se organize, né, aumentando a sua produtividade e a qualidade dos produtos, porque melhora muito as relações do ser humano com o trabalho. Então, por isso que ele é importante. Vocês podem perguntar assim, Renata, como é que eu sei que a minha empresa precisa de um engenheiro, de um técnico, de um médico do trabalho? Gente, se não me engano, na NR4, né, porque as legislações do trabalho são todas leis, chamadas NRs, que são normas regulamentadoras.
Essas normas regulamentadoras vai do 1 ao 36. E para cada norma regulamentadora trata de um assunto diferente com relação à segurança do trabalho. Tanto que a NR2 ela foi extinta, né? Porque era só mais assuntos de denominações, ela foi extinta e foi proposto uma releitura dessas NRs para tornarem elas mais aplicáveis, né? Então, assim, na NR4 ela diz, olha, empresa que tem um grau de periculosidade X e tantos funcionários aí ela diz, precisa de um técnico, 2 técnicos, 3 técnicos, ou seja, é uma relação, um dimensionamento, né, do grau de risco que a empresa oferece para o trabalhador com a quantidade de funcionários que existem dentro daquela empresa. Então, quanto maior o risco, maior o número de trabalhadores presentes, maior vai ser a equipe de segurança do trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre acidentes de trabalho, né? A gente falou muito da promoção, da saúde, falamos também prevenir acidentes. E vamos falar de acidentes de trabalho. Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Por exemplo, né, tem gente que considera, assim, cortou, saiu sangue, é acidente de trabalho. Ah, mas, por exemplo, caiu uma besteirinha no seu pé, não é um acidente de trabalho. Teoricamente, é tudo que acontece, né, quando você está no exercício de sua função, né? Como, por exemplo, estou aqui trabalhando, que já aconteceu, e por acaso eu escorrego e quebro a perna, né? É um acidente de trabalho, ok? Por acaso estou indo trabalhar e sofro um acidente, é um acidente de trabalho. Então, estou viajando a serviço da empresa e lá, em outra empresa, de outra pessoa, sou representante comercial, fui para Sobral, por exemplo, e visitei uma outra empresa e sofri um acidente de trabalho lá. Foi um acidente, estou a serviço da empresa, é considerado um acidente de trabalho. Então, assim, equipara-se a acidente de trabalho. Ou seja, não estou dentro da empresa exercendo uma função, mas se acontecer qualquer coisa comigo, fazendo uma dessas atividades, vai ser considerado acidente de trabalho. Que é estar prestando serviço por ordem da empresa fora do local de trabalho, como eu disse, eu estou em Sobral, e a empresa mandou, sei lá, vistoriar uma obra, e cai alguma coisa no meu pé e quebra meu pé. É considerado acidente de trabalho, mesmo que a minha empresa esteja em Fortaleza e eu esteja em Sobral. Estiver em viagem a serviço da empresa, então tudo que acontecer vai ser de responsabilidade da empresa que eu sou contratada, e o trabalho entre casa e trabalho para casa. Se por acaso eu happy hour após o trabalho e acontece alguma coisa do meu happy hour para a minha casa, não se configura como acidente de trabalho, ok? E as doenças do trabalho, né? Que são aquelas doenças que eu falei anteriormente, que são causadas pelas condições de trabalho, né? O mobiliário que não é correto, as poeiras, trabalhar com tinta, né? Que tem o odor. Então, tudo isso, essas doenças do trabalho também são consideradas acidentes de trabalho. Gente, para vocês terem noção, né? Acidentes de trabalho em 2007, 2001, certo? A gente percebe que em 2008 houve um aumento muito grande, certo? Porém, em 2007 teve 1.000 casos a menos, né? E, de certa forma, entre 2009, 2010, 2011 se manteve constante. Então, assim, a pergunta que fica, nossa, pouca gente se acidentou em 2007, então os níveis aumentaram de 2008 para cá, o que aconteceu? Não se iludam. Sempre que houver um acidente de trabalho dentro de uma empresa, é necessário que a empresa avise ao Ministério do Trabalho, através da comunicação de acidentes de trabalho, que é chamada CAT. Ou seja, eu estou lá em Sobral, prestando serviço para a minha empresa, vistoriando uma obra,
e cai um tijolo no meu pé e meu pé fica inchado, quebra. O que aconteceu? Um acidente de trabalho. Então, esse acidente de trabalho, ele tem que ser notificado. Ou seja, tem que ser emitida uma comunicação dizendo que houve um acidente dentro dessa empresa, certo? Porém, o que acontece? Muitas empresas, quando o acidente não é muito sério, elas não comunicam. Por quê? Porque quanto mais acidentes estão ocorrendo dentro de uma empresa, mais taxas ela vai ter um aumento de imposto, certo? Vai ter um aumento do fator previdenciário dela, ou seja, ela vai pagar mais por ser uma empresa que não investe na segurança dos seus funcionários, certo? Então, por isso que muitas vezes elas omitem a prática do acidente de trabalho. Então, aqui a gente percebe que talvez nem tenham tido menos acidentes do que os outros anos. Possivelmente, o que ocasionou aqui foi a notificação, foi subnotificado, né? A gente não teve uma notificação concreta desses dados. Então, assim, os acidentes mais comuns são as quedas, os choques elétricos e as doenças ocupacionais, como a artrite, a LE, né? É muito comum a gente ver pessoas que trabalham em caixas, trabalham digitando, né? Sempre com essa região aqui muito inchada ou reclamando de dores, né? Que são doenças que são muito comuns, acidentes que são comuns na exerção do seu trabalho. E assim, gente, os acidentes, eles são muito prejudiciais para o trabalhador. Por quê? Porque ele pode ocasionar sofrimento físico e mental, dependendo do grau do acidente. Tem empresa que eu já tive funcionário que perdeu um dedo. E assim, já faz 15 anos, e até hoje a pessoa se sente mal por não ter esse dedo, né? Então, causa um sofrimento para ela, né? Gastos com cirurgias, com remédios. Já em outra empresa que eu trabalhei, era um rapaz que botou a mão, não sei o que aconteceu, e passou um rolo, né, entre a mão dele ficou presa entre 2 cilindros de massa. Então, ele teve que reconstruir a mão. A sorte que não perdeu a mão, né? Mas hoje ele tem uma mão maior do que a outra, né? Então, são coisas que são mais complicadas. Prótese, assistência médica, fisioterapia, assistência psicológica, dependência de terceiros para locomoção, depressão e traumas. Tem gente que não consegue, dependendo do tipo de acidente, sei lá, de uma queda, de um poste, por exemplo, a pessoa às vezes não consegue voltar ao seu trabalho devido ao trauma. E os prejuízos para a empresa são esses: transporte, assistência médica de urgência, paralisação do setor, né? Então, assim, quando ocorre um acidente, a produção fica parada, então o prazo aumenta do que tem que ser entregue, porque a produção ficou parada. Destruição da máquina, ou até mesmo do veículo, equipamento, dependendo do tipo de acidente, a gente pode perder até a máquina, né? Então, ou ele ficar muito danificado, danificação de produtos ou matérias-primas, como insumo, por exemplo, a pessoa perde um dedo na produção de uma linguiça. E aí? Vai ter que botar para frente esse produto? Não, porque a gente não sabe onde é que tem um dedo, né? Então, é uma perda. Interdição fiscal, o Ministério pode interditar aquele ambiente se ele for um ambiente que ocasione um grave, seja assim, de sono, né? Cansaço. Ele possa oferecer um imediato risco às pessoas, entendeu? Então, eles podem ser interditados. E a investigação das causas, que pode demandar tempo, pode demandar uma série de situações. Então, a gente tem as causas dos acidentes de trabalho, né? Aqui tem um chamado ato inseguro. Então, um xizinho. Antigamente, o acidente de trabalho ele podia acontecer devido a 2 causas. Primeiro é o ato inseguro, ou seja, a pessoa tem consciência que aquilo ali pode provocar um acidente e ela se arrisca. E a condição insegura, né? O que é a condição insegura? A empresa não dá subsídios para que você tenha uma segurança na execução da sua atividade. Por que o ato inseguro tem um xizinho? Porque o Ministério do Trabalho considerou que não existe um ato inseguro, entendeu? Que, assim, cabe à empresa dar condições de trabalho.
seja através de treinamento, seja através de conscientização, de fiscalização, né, do próprio técnico. Por exemplo, nessa imagem aqui a gente tem um colaborador que está sem um capacete, né? Então, assim, cada técnico está cobrando e cai um tijolo na cabeça dele. Dependendo da velocidade desse tijolo, né? Se ele caiu de mandar muito alto, a velocidade dele multiplica com a massa, né? Então, a gente vai ter uma força muito grande física, né? E, assim, o capacete, ele não vai prevenir, mas ele vai aliviar o dano, né? Vai diminuir esse dano. Porque muitas vezes, vocês vão ver que o acidente, a gente tenta ter formas de reduzir o impacto desse acidente no trabalhador, né? E aqui no caso desse rapaz, com esse monte de fio totalmente desprotegido, né? Não era nem permitido para ele subir, né? Quanto mais está assim, né, exposto a essa fiação. Então, assim, o ato inseguro, eles não acham que isso existe, que o funcionário tem que ser treinado, tem que ser tido maneiras para barrar o acesso dele ao perigo e que a empresa tem que dar condições seguras. Então, a condição insegura, né, que é um que é aceito, de fato, são falhas ou irregularidades no meio ambiente ou nos locais de trabalho que comprometam a segurança do trabalhador, expondo-os a riscos iminentes de se acidentar. Por exemplo, no momento que eu deixo aqui essa tabuazinha aqui, pode ser que não ocorra um acidente, né? Mas eu estou colocando o trabalhador em risco. Então, eu tenho que construir um acesso seguro para esse espaço, né? Então, aqui é uma condição insegura, né? Uma ventilação imprópria, inadequada, o ambiente vai ficar com um calor muito alto. Então, nesse momento aqui, eu estou dando uma condição insegura, né? Porque a gente tem que ter uma ventilação agradável para exercer sua função. No momento que não está agradável, eu estou oferecendo uma condição insegura. E, assim, material espalhado, totalmente misturado, né? Então, assim, isso aqui pode cair, pode favorecer um risco de incêndio, porque a gente vê que é um material inflamável. Então, isso aqui tudo é uma condição insegura. Por que é uma condição insegura? Porque eu posso estar colocando o meu trabalhador em um ambiente que facilmente possa pegar fogo. Aí a gente tem aqui alguns exemplos de condições inseguras, né? Máquinas com dispositivo de segurança defeituoso ou desprovido, né? Então, tem máquinas que elas bloqueiam, que tem dispositivo de segurança e às vezes as máquinas são muito antigas e elas não têm. Máquinas ou ferramentas defeituosas, ventilação imprópria inadequada, o piso escorregadio, né? Também pode ser uma fonte de uma condição insegura. Eu estou favorecendo para que haja um acidente de trabalho. EPIs inadequados, né? Assim, eu já ouvi histórias de pessoas que trabalham com eletricidade e que elas estavam utilizando EPOP inadequada, luva inadequada, e ela foi fazer um reparo no poste e ela morreu eletrocutada porque o EPI não estava adequado para a sua função. Então, acontece muito. Extintor de incêndio com carga vencida e frasco sem identificação, né? A pessoa pode consumir um veneno achando que é uma água, né? Que a gente bota naquelas garrafas. Então, isso é uma condição insegura. Vidros, material espalhado próximo ao local de trabalho, iluminação também própria, vidros quebrados ou trincados, escadas improvisadas, lâmpadas sem proteção, pode cair, né, na cabeça do trabalhador. E equipamentos geradores de calor sem placa de identificação, ou seja, está ali um forno, então a pessoa às vezes encosta a mão porque não sabe que aquilo ali é um fogo, né? Mas é fácil identificar, nem sempre, dependendo do tipo de construção, do local que ele é colocado, a gente nem identifica que aquilo ali é um forno. E assim, né? E aonde atua o profissional de segurança do trabalho, né? Ele pode atuar em todas as esferas da sociedade, onde houver trabalhadores, por isso que eu falei. Aonde é que vai ter trabalhadores? Trabalhadores. Vai ter na CLT. Esse nome é designado pela CLT, trabalhadores. Em outras formas, né, são outros nomes. Se for contrato, contrato é contratado. Se for servidor, é o servidor, né, não o trabalhador. Indústria de alimentos, construção civil, hospitais, empresas comerciais, indústrias. Então, assim, a maioria, gente,
extração mineral, área rural. A maioria das empresas, elas precisam de profissionais nessa área para garantir as condições de segurança no trabalho. E aqui está algumas atividades, né, que exerce o profissional de segurança do trabalho, né? Dependendo da função que ele exerce, ele pode fazer a CIPA, pode organizar a CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidentes, fazer os planos de prevenção de riscos ambientais, que são chamados PPRAs, eles podem fazer os LTCATs também, que são laudos técnicos, né, de ambientais. Eles também podem estar desenvolvendo o plano de incêndio, né, o plano contra incêndios dentro da empresa. Então, assim, é muito requisitado o profissional, porque tem muita atividade a ser exercida. E assim, né, que a gente tem mais outras funções, né, do médico. E assim, a imagem assim, que eu passo muito a melhor maneira, como minimizar os custos com a segurança do trabalho. Gente, ó, a melhor maneira de minimizar é você investir na prevenção. Se não ocorre, você não vai ter gasto com paradas não programadas, com conserto de equipamentos, com o colaborador, com remédios, com o trauma que fica na equipe, porque sempre que ocorre um acidente de trabalho, os colegas de trabalho ficam muito revoltados, então a produção da pessoa cai muito, porque ela fica muito chateada com tudo aquilo. E assim, a autoestima da equipe reduz muito. Então, a melhor forma é não ter acidentes, né? Assim, quando a empresa não tem acidentes, o trabalhador se sente cuidado, ele dá o melhor dele, né? Então, assim, tem uma redução dos custos referente a acidentes de trabalho. Então, assim, a gente escuta muito isso. A nossa empresa nunca teve acidentes de trabalho. Investir em segurança, atualmente, é perda de tempo. Algumas empresas, de fato, nunca teve, né? Aquelas considerações de trabalho que é uma pessoa que perde um dedo, uma mão, que perde, né? Que se corta, não é acidente de trabalho. Ou até mesmo que morre, né? Então, elas não consideram isso. Então, assim, mas se você investir em segurança, vai aumentar o grau de conscientização dos funcionários, fazer treinamento vai melhorar o relacionamento entre eles, né? Porque eles vão estar convivendo, vão estar fazendo dinâmicas. E se nunca acontecer acidente, não quer dizer que nunca vai acontecer, né? Então, assim, nunca aconteceu, mas será que de fato nunca vai acontecer? Então, a gente tem que ter essa mente, essa conscientização de que a gente trabalha para que não ocorra, mas está preparado para caso ocorra. Outra fala de chefe. Acho que o meu dever como administrador de empresas e dono da empresa é contratar o serviço de segurança do trabalho da empresa e ponto final. Será, hein, gente? Gente, ó, para ter uma boa equipe, um bom trabalho de segurança do trabalho, eu preciso que toda a empresa esteja envolvida, né? Porque, assim, eles têm que sentir que o dono quer aquilo, que ele está investindo. E, por exemplo, eu quero fazer um treinamento. Se o dono não quer, como é que eu vou ter um bom trabalho nessa etapa? Se o proprietário da empresa não aceita que eu faça um treinamento, porque ele não quer tirar o pessoal de produção. Deixa eu ver se eu faço aqui. Pronto. Então, assim, gente, ó, como eu disse para vocês, eu falei bem rápido para não ficar muito extensa a aula, só conceitos básicos. Mas, assim, a segurança do trabalho é uma ciência que ela trabalha com antecipação, como eu disse para vocês, assim, eu vou tentar antecipar o que pode ocorrer, reconhecer os principais riscos que possam estar instalados, né, como eu disse, da sala de aula, avaliar que ponto tem o controle daquele risco, a gravidade dele, a frequência que pode ocorrer, e principalmente eu tenho que eliminar e conscientizar. A melhor ferramenta ainda é a conscientização dos nossos funcionários, dos nossos trabalhadores, né? Para que eles sempre façam as coisas de maneira correta, eles usem os EPIs de forma correta. Então, a melhor forma, de fato, é a conscientização. E a pergunta que eu deixo para vocês é: qual a importância de estudar a segurança do trabalho na indústria?
Então, assim, foi bem rápido, bem corrido, certo? Mas, assim, foi corrido no sentido de que são muitas informações e eu só trouxe os conceitos básicos.